Survival Horror. Jogos de Survival Horror enfatizam a sobrevivência do jogador com itens bem limitados. Dessa forma, os recursos dentro do jogo é uma coisa bem rara de obter, como munição ou vida. Além disso, também é normalmente utilizado em ambientes hostis e cheios de perigo. O jogador frequentemente enfrenta situações intensas e bem aterrorizantes. Uma vez o game design de Resident Evil 7 disse que o que diferenciou seu jogo dos outros que estavam fazendo sucesso na época, como Outlast e Amnésia, era que Resident Evil dava chance para o jogador combater essas ameaças, não só fugir. E diferente de outros estilos de terror, nesse aqui você tem que enfrentar o seu medo e assim superá-lo. Por isso, normalmente Survival Horror te dá meios de ferramentas de combater seus inimigos, sejam por armas ou outras coisas. Exemplos de jogos como esses são Resident Evil e Silent Hill. Terror Lovecraftiano ou terror cósmico, como vocês preferem chamar, é um gênero de terror que se inspira nas obras de E.H.P. Lovecraft, ou seja, esses jogos exploram o medo do desconhecido e do incompreensível por si só, frequentemente envolvendo entidades cósmicas e mistérios antigos. A insanidade e o horror existencial são os temas mais recorrentes desse estilo. Por exemplo, esse gênero aqui trabalha bastante o tema de crise existencial, porque isso é uma coisa que dá bastante medo na gente, e esse é o gênero de terror que mais explora isso, já que as obras do H.P. Lovecraft faz a gente questionar sobre os mistérios do universo e sobre a nossa existência nele, o que muitas vezes ele mostra a nossa insignificância dentro desse universo, e isso pode ser um gatilho muito forte para gênero de terror. Exemplos de jogos como esses são Call of Cthulhu e Darkwood. Horror furtivo. Jogos de horror de stealth focam na furtividade e na evasão, normalmente colocando o jogador em um cenário e situações que o jogador não pode confrontar diretamente seus inimigos, tornando não viável enfrentar seus medos. O jogador deve usar o ambiente ao seu favor para se esconder ou fugir do monstro sem ser detectado. Jogos que fazem isso muito bem são Alien Isolation e Outlast. Horror psicológico. Jogos de terror psicológico focam em mexer com a mente do jogador, criando uma atmosfera de tensão e medo através dos elementos psicológicos como alucinação ou paranoia. Muitas vezes são explorados em temas profundos e perturbadores. Por exemplo, no gênero de horror psicológico, você tem que trabalhar para que a mente do jogador faça com que ele sinta medo. Por exemplo, um jogo que faz isso muito bem é o Welcome to Game, que nesse jogo aqui você tem que ficar olhando para a tela do computador enquanto você faz alguns minigames e resolve alguns puzzles. Mas enquanto isso, você pode sair da tela do computador e virar para ver o que está acontecendo na sua casa. Às vezes você escuta um barulho, às vezes você escuta um telefone tocando ou algo do tipo. Nesse jogo existe a possibilidade de ter um assassino te vigiando, o que faz com que esse jogo fique criando essa narrativa e essa atmosfera, essa tensão que você fica sentindo durante todo o jogo até o momento em que ele realmente vai te perturbar de verdade. Exemplos de jogos como esses são Amnésia e Outlast. Action Horror, ou jogos de ação e terror, são jogos que combinam elementos de terror com a mecânica de ação intensa e combate. Esses jogos geralmente têm um ritmo mais rápido e permite que o jogador se defenda ativamente contra essas ameaças, o que faz com que o foco desse gênero de terror não seja realmente trazer medo para o jogador, mas sim fazer ele sentir-se em um ambiente realmente de horror. Por exemplo, o Dead Space, que faz com que os membros dos seus inimigos fiquem sendo decepados durante o combate, além de ter um cenário cheio de sangue e corpos pelo chão. Ou seja, nesse gênero dá pra perceber que a coisa mais aterrorizante é o horror gráfico. Isso é bem explícito dentro desse estilo de jogo. Outro jogo que faz isso muito bem é The Evil Within. Nesse estilo de terror, o gênero tende a ser um pouco mais gráfico. Ou seja, terá mais momentos mais marcantes, assim como criaturas realmente bizarras e cenários realmente aterrorizantes. Mascot Horror. Mascot Horror normalmente utilizam personagens amigáveis ou infantis, mas que são transformados em figuras sinistras e perturbadoras durante o jogo. O contraste entre a aparência inocente e a natureza assustadora dos personagens cria uma sensação única de terror, e é um dos gêneros de terror que mais fez sucesso nos últimos tempos. Atualmente o Mascot Horror está passando por uma fase de saturação, mas eu acho que isso não vai levar muito tempo. Até porque, como normalmente os personagens são bem simples, é um gênero que está sendo bem abraçado pelas empresas indies. Exemplos desses jogos são Five Nights at Freddy's e Bending Machine. React Horror, ou horror de reação, são jogos que focam em sustos repentinos e reações rápidas do jogador. Esses jogos frequentemente utilizam jumpscares e momentos de alta tensão para provocar respostas imediatas de medo do jogador. Exemplos de jogos que fazem isso muito bem é FNAF e Until Dawn. Reverse Horror, ou terror reverso, é um jogo onde o jogador assume o papel
papel da criatura ou entidade assustadoras em vez de ser a vítima. O objetivo é muitas vezes aterrorizar outros personagens ou cumprir objetivos bem sinistros. Já os que fazem isso muito bem é Carrion e Dead by Daylight. Sendo assim, esse é um estilo de jogo que combina bastante com multiplayer, o que fez surgir diversos jogos com esse estilo de gênero também de terror multiplayer, onde você pode ser o inimigo do jogo. Horror religioso. Como o nome diz, esse tipo de jogo explora o tema religioso e espiritual, muitas vezes abordando elementos de possessão demoníaca, cultos ou rituais sombrios. Esses jogos podem usar símbolos religiosos e mitologias para criar uma atmosfera de medo e mistério. Exemplos de jogos que fazem isso é Outlast 2 e A Bruxa de Blair. E para esse gênero de jogo aqui, eu acho que realmente as pessoas que são mais religiosas, ela tendem a ficar mais com medo desse tipo de jogo. Afinal de contas, religião tem dessas, né? Religião pode ser tanto inspiradora quanto aterrorizante. Terror de antologia. Jogos de horror de antologia consistem em várias histórias curtas ou capítulos separados que compartilham um tema em comum de terror. Cada segmento pode apresentar personagens específicos e cenários diferentes, proporcionando uma variedade de experiência de medo diferente. Isso inclui vários tipos de gêneros de terror, ou seja, esse estilo de jogo aqui pode incluir subgêneros do terror como o que eu citei até agora. Exemplos de jogos como esse aqui são Dark Picture Anthology, e todos os jogos da Puppet Combo basicamente seguem esse segmento.